versículo de número 15, se você puder abrir comigo, sentado como você está. Quero louvar a Deus pela sua vida, você pôde estar aqui hoje. Nós esperávamos mais irmãos aqui hoje, né? Mas amém, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Pedro nos diz assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, para mim é um motivo de muita honra poder explorar pontos tão complexos e debatidos na teologia durante tantos anos. É uma série que realmente não é fácil. Eu deixei na área de trabalho, em pedestre, ou não está podendo passar. Pode ser assim mesmo. Hoje eu vou estar falando sobre uma miscelânea de questões, como eu pude colocar ali. A gente fez uma série no mês passado chamada Episcopais às Avessas. E nós falamos muito sobre governo de igreja, falamos sobre como nós somos episcopais. Nós temos um tipo de governo de igreja que desce de cima para baixo, do bispo para todos os seus liderados. E a intenção de colocar as avessas é porque nós não somos exatamente anglicanos ou outros tipos de governos episcopais. Nós somos assembleianos episcopais. O termo as avessas significa mais ou menos algo assim, atravessado, do jeito que deu para ser. E às vezes é bom do jeito que dá para ser também. Tem coisa na Bíblia que às vezes é assim, não vai de um jeito, vai atravessar. Nós somos episcopais, mas hoje eu queria falar sobre calvinismo às avessas, e eu queria dar uma explicação do porquê esse título. Muitos calvinistas históricos ao longo da história da igreja têm dito que para uma pessoa ser o calvinista, isso nunca existiu, o calvinismo. Existem calvinismos, existem maneiras, assim como existem arminianismos. Eu tomo uma liberdade para falar disso, porque existem aqui ou ali nuances, nuances de perspectiva sobre uma determinada maneira, até às vezes uma passagem específica, uma maneira de interpretar. Então não existe o calvinismo, vamos dizer assim, mas existem calvinismos. Eu brinquei com o pastor Joel até foi terça-feira passada, contando a história do rapaz. Estava falando assim: os calvinistas debatem com os arminianos, os calvinistas debatem com os luteranos, os calvinistas debatem com os anglicanos, eles debatem, os calvinistas debatem contra os calvinistas, droga, os calvinistas estragaram o calvinismo. Então é uma coisa muito ampla, muitas vezes difícil. Hoje eu me arrisquei a andar por questões difíceis, é por isso que eu li esse texto. É uma coisa que às vezes a gente preocupa: pastor, será que é difícil de responder isso? Pastor, como nós podemos nos manter na simplicidade de certas coisas? Nós sempre buscamos a simplicidade de tudo que nós entendemos, de tudo que nós estudamos. Mas uma frase que sempre me chamou a atenção é uma frase de Francis Schaeffer, que dizia: o evangelho tem que ser simples para a pessoa a quem você prega. Esse é o mandato da simplicidade do evangelho. Quando você prega o evangelho para alguém, o evangelho tem que ser entendido por essa pessoa, e aí é isso que nós chamamos de simplicidade. É um sinônimo para entendimento. Se eu prego o evangelho para um filósofo treinado,
vai me fazer perguntas, mas eu tenho que expressar o Evangelho de uma maneira que ele diga: eu entendi o que você quis dizer. Aí o Evangelho foi simples para ele. Algumas pessoas pensam que pregar o Evangelho simples para um filósofo é começar a citar um monte de versículos da Bíblia. Mas quando Paulo chegou em Atenas, ele não achou que isso era pregar o Evangelho simples. Paulo achou que pregar o Evangelho simples para os filósofos lá de Atenas era começar mais ou menos assim. Vocês lembram o que Cleantro disse naquela poesia? Que nós somos filhos dos deuses? Espera aí, pastor, mas onde está o Evangelho simples? O Evangelho é simples quando alguém entende o que é o Evangelho. No final da pregação de Paulo ele diz: portanto, Deus vai julgar esse mundo por meio do homem que ele ressuscitou dos mortos. É uma das pregações mais nobres de Paulo. Até hoje lá no Areópago, em Atenas, tem uma placa de bronze, tamanho de uma pessoa, que pregou o apóstolo Paulo. Só que tem o texto na mensagem, pastor Wilson, e não tem o nome de Jesus. Mas como que Paulo conseguiu pregar o Evangelho sem precisar falando assim, ficar com esse linguajar? A gente às vezes cria um linguajar. Ô varão, eu tinha um amigo pastor que ele odiava chamar ele disso, né? Ele dizia assim: Jonas, a pessoa quer me tirar do sério e chamar de varão. Varão, por quê? Varão significa homem. Homem, o que é isso, homem? Às vezes a gente se apega a um linguajar evangeliquez, que é bom, a gente fala: ô varão, ô servo de Deus, paz do Senhor Jesus. Mas você chega para um ateu e diz: ô varão, ele fala. Imagina quantas outras coisas você pode dizer e ele não entender. Simplicidade é fazer as pessoas entender as coisas, porque nós só podemos crer naquilo que conseguimos entender. Esse era o lema de Agostinho: eu creio para entender e eu entendo para crer. A fé é alimentada com entendimento. Por isso que Pedro está dizendo aqui: olha, tem coisas difíceis, eu não vou negar. Aí alguém pensa: pronto, a gente já achou alguém que não entendeu Paulo, foi Pedro. Mas negativo. Ele diz: olha, não sou eu que estou distorcendo, é outras pessoas, porque eu entendi Paulo. Pedro entendeu Paulo. Ele não disse: Paulo tem coisas difíceis, ele está explicando coisas difíceis que ninguém entende, nem eu. Ele não diz isso. Ele diz: ó, Paulo falou de muitas coisas que são difíceis de entender. Ele diz: mas os incrédulos, os indoutos, aqueles que não querem crescer na graça, são eles que estão distorcendo as palavras de Paulo, não eu, porque eu entendi que tudo que ele falou é palavra de Deus. Nós devemos nos esforçar para entender a palavra de Deus, e durante essa série nós procuramos exaurir ao máximo as diferenças da perspectiva arminiana, da perspectiva calvinista. Nós fizemos um panorama histórico. Pastor Joel, a gente tentou se esforçar, né, pastor Joel? O tempo é curto, o assunto é grande. A gente tentou desmistificar o arminianismo, tentou desmistificar o calvinismo. E hoje, nessa miscelânea de questões, eu queria falar sobre algumas elucidações de termos. O que significa responsabilidade, determinismo? É um assunto espinhoso, mas pode passar, João Henrique. Olha só, uma primeira pergunta que geralmente gira em torno do tema predestinação e livre-arbítrio é a seguinte pergunta: será que a gente pode crer em predestinação e livre-arbítrio simultaneamente? A Bíblia fala de predestinação. Então a questão não é se você crê. Os calvinistas são aqueles que creem em predestinação e os arminianos são aqueles que não creem em predestinação. Não, os calvinistas e os arminianos acreditam em algum tipo de predestinação, e eles têm diferentes maneiras de explicar esse tipo de predestinação. Agora, uma pergunta mais interessante seria: não, tudo bem, cada um acredita na predestinação, o tempo que está na Bíblia, então que tem que acreditar, tem. A questão é como, não que tem, mas como se acredita nisso. A questão não é se tem que acreditar, é como se tem que acreditar.
Agora, uma pergunta interessante é essa: será que, mesmo acreditando nisso que a Bíblia chama de predestinação, seja do jeito arminiano ou calvinista, tanto faz, tanto fez de um lado ou do outro, eu posso acreditar na ideia de livre-arbítrio? Essa foi uma ideia que às vezes nós exploramos aqui de algumas formas. E aqui, nessa miscelânea de questões, eu coloco aqui a minha maneira, eu estou me expondo, a minha maneira de pensar e refletir essas coisas. No final desse slide, nos grupos aí foi passado esse slide, eu espero que também seja encaminhado para os nossos amigos aqui. No final tem uma série de livros que tratam dessas questões, abordam essas questões. Então foi mais ou menos percorrendo essas pesquisas que eu estou colocando, que eu coloquei aqui. Primeira coisa que eu coloquei é que o termo livre-arbítrio, embora a gente use ele muito, a gente usa livre-arbítrio muito facilmente. Só que uma coisa é que nem todo termo ele é de fácil definição. Você sabia que os termos têm que ser definidos, né? Quando Sócrates começou com aquele negócio de debater em Atenas, ele disse: olha, a missão mais importante na vida de um homem é tentar explicar o que ele está falando. Quando duas pessoas começam a falar de um assunto, mas uma está pensando uma coisa e outra, eles vão debater e não vão chegar a lugar nenhum, porque eles têm sentidos diferentes. É aquela dona de casa que chamou o pastor para a janta, falou assim: pastor, pode comer frango assado, banana com farofa, você sabe, pastor? É isso tudo, pastor, vai? Né, não? Aí fez aquele negócio, o pastor, rapaz, o homem foi forte, ele começou a desossar o frango. Aí ele falou: pastor, cuidado que tem que deixar para murunganga. Aí ele falou assim: meu Deus, o que é esse negócio? Aí ele ficou esperando, né? Ficou comeu só um pouquinho. E pensou que murundanga é a sobremesa. Mas o murundanga era o nome do cachorro, parece alguma coisa assim nesse sentido. Se você não souber o que é murundanga, não adianta discutir sobre murundanga. A gente pode ficar falando sobre murundanga aqui a noite inteira, mas se você não sabe e eu também não sei, a gente está gastando muito tempo. Livre-arbítrio é um termo difícil. Na tradição da filosofia, muitas vezes é difícil definir tudo sobre livre-arbítrio. E aqui eu coloquei a maneira comum que a gente costuma falar. Tem filósofos que usam o termo livre-arbítrio para abranger problemas da existência, problemas da liberdade, problemas sobre Deus e o homem e a responsabilidade. Aqui eu coloco sentido comum. No uso popular, geralmente, o que a gente quer dizer com livre-arbítrio é que as nossas escolhas não ocorrem por meio de que alguém está coagindo a gente. Essa pessoa está me coagindo, então eu não tenho livre-arbítrio, né? Eu sou escravo dessa pessoa, né? A gente quer dizer que ninguém está coagindo ou compungindo a gente, compulsão externa, ou por certa necessidade da natureza. Geralmente o que a gente quer falar é isso: pastor, eu tenho livre-arbítrio, ou seja, eu faço o que eu quero, eu nasci num país livre e nós não somos comunistas aqui, graças a Deus, é por isso que eu faço o que eu quero. Só que esse sentido é muito simples. Uma coisa que Sócrates dizia é que quando você vai definir um termo, você tem que colocar tudo que você pode colocar dentro dele, e você tem que retirar dele tudo que você pode retirar, senão ele fica incompleto. Geralmente o que a gente quer colocar dentro da ideia de livre-arbítrio é que a gente faz o que a gente gosta de fazer. Não tem ninguém coagindo a gente, não tem ninguém fazendo uma compulsão externa para você, né, irmão? Tem ninguém, você não é escravo de ninguém, e ninguém te obriga a fazer nada. Muitas vezes na igreja, a gente, ou na sociedade, o que a gente quer dizer por isso é apenas liberdade. Existem debates mais profundos sobre o termo livre-arbítrio. Talvez a maioria de nós não se arriscou a perguntar. Agostinho começou tentando definir todo o termo em todo sentido. Ele escreveu o livro O Livre-Arbítrio. Aí ele falou sobre vontade eficiente, vontade deficiente. Ele tentou explorar, ele tentou dizer o que move a vontade.
E ele tentou falar o que ele pôde, e alguns intérpretes dizem, ele não falou tudo, ele não explicou tudo. A gente ainda não sabe o que é vontade eficiente, vontade deficiente. Será que a maioria dos cristãos sabem o que significa vontade eficiente ou deficiente? Às vezes a gente não vai tão longe num assunto assim, para tentar pesquisar um assunto assim, mas a gente diz, eu tenho livre-arbítrio. O que a gente quer realmente dizer com isso? Então, uma coisa que eu coloco aqui é que esse uso comum que a gente faz do livre-arbítrio, ele ainda deixa aberto uma coisa. Quando a gente diz que ninguém está coagindo a nós, pastor, nem Deus está me coagindo. É porque a ideia de coação é a ideia de que eu estou resistindo à ação de alguém sobre mim, mas ele me obriga a fazer o que eu não quero. Essa é a ideia de coação. Deus pratica isso, seja no calvinismo, qualquer tipo de calvinismo. O que o termo deixa em aberto é a ideia um pouco estranha. E se Deus fizesse a sua vontade, você não saberia realmente o que está te levando a fazer o quê? Você seria livre para fazer o que você quer, mas você poderia auto-causar o querer que você quer. É difícil isso aqui que eu estou falando. O Schopenhauer, era um filósofo alemão, dizia o seguinte: o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que ele quer. Você já pensou nisso? É difícil. Alguém te oferece um bolo de cenoura, um bolo de limão. Você diz, não, mas é claro, bolo de cenoura, um invencível bolo de cenoura. Mas você realmente, esse foi o querer que você quer, ou você foi livre para escolher o que você quer? Mas esse querer, porque desde cedo a mamãe dizia, bolo de cenoura, meu filho, come bolo de cenoura, meu filho, bolo de limão não presta, é bolo de cenoura. Aí agora você olha para os dois e diz, eu sou livre, eu quero bolo de cenoura. Você está sendo livre para realmente fazer o que você quer. Não tem nenhum sistema no governo goiano dizendo, o novo decreto do Estado é proibido o bolo de limão. Não, você poderia comer o bolo de limão, se você quisesse, mas a pergunta é, você é que está auto-causando o querer que você quer? Vai uma outra ilustração. O calvinismo nunca negou que as pessoas têm vontade. Essa é uma má impressão. O calvinista está falando de predestinação, porque está dizendo que a gente não tem vontade. Não é. Vontade é uma direção da mente. Mesmo o calvinista, para falar Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição, ele diz mais ou menos o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou à salvação vão crer e vão querer a salvação do Senhor Jesus. Porque Deus vai operar esse querer deles. Opa, Deus vai operar o querer, então existe querer, existe vontade. O que o calvinismo talvez negue é que as pessoas não podem autocausar a vontade delas. Vontade é algo que todo mundo tem, ponto final. Vontade é uma faculdade da mente, ponto final. Vontade significa a mente de alguém se move para A e não para B. A mente de alguém se move para o bolo de cenoura e não para o bolo de limão. Isso é vontade, mas a questão é o que move essa mente para o bolo de cenoura e não o bolo de limão. A história e a filosofia têm tentado entrar nisso. Se alguém é um ateu, ele está perdido. O ateu diz que a vontade são reações físico-químicas na cabeça. O ser humano é um monte de átomo. Esse negócio que você chama de vontade e amor é uma eletricidade da sua cabeça. Não existe isso. Então, de acordo com o ateísmo, nem vontade existe realmente. O que as pessoas estão fazendo é uma reação físico-química na cabeça delas. Elas não têm alma nem espírito. Quando os teólogos calvinistas de Westminster disseram Deus tem o controle da vontade do homem, de tal maneira que a vontade de um homem não é guiada por uma necessidade natural. Eles estavam querendo dizer, eu não sou só um cérebro e uma máquina,
Eu não escolho bolo de cenoura ao invés de bolo de limão, porque tem uma reação físico-química aqui na minha cabeça, que veio não sei da onde do espaço, que veio não sei aonde do planeta Terra, essa reação físico-química, e eu nem sei o que realmente está acontecendo. É uma reação físico-química, e eu escolho o bolo de cenoura. Os calvinistas preferiram dizer: eu tenho alma, eu tenho um espírito. Não é as leis naturais que governam a minha vontade, mas eu recuso dizer que a minha vontade esteja nas mãos da natureza, para dizer que ela está nas mãos de Deus. A mente sempre se move para alguma direção. Eu quero Jesus Cristo. Um calvinista pode cantar: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu não posso cantar isso. Pode, porque escolhemos, é da vontade. A questão é o que move a sua vontade. Seria uma ilustração mais ou menos o seguinte: as pessoas estão jogando sinuca. Deixa eu trocar essa matéria para ficar melhor. Melhorou? Duas pessoas estão jogando sinuca. É um calvinista e um arminiano. Aí o calvinista diz assim: olha, a vontade é como o movimento dessa bola de bilhar. Ela vai para aquele lado ou para aquele lado. Isso é vontade, é uma faculdade da mente. O arminiano faz a tacada. Aí o calvinista diz: mas algo moveu o movimento da bola de bilhar. Não foi a bola que moveu a bola de bilhar, foi algo fora dela que moveu a vontade, a direção. Agostinho, no livro Livre-Arbítrio, ele é perguntado, Evódio, um amigo dele, disse: Agostinho, eu estou entendendo, vontade é um movimento da alma, a alma se move para aquilo ou para aquilo, mas eis a minha pergunta, Agostinho: o que move a alma para aquilo ou para aquilo? Aí a pergunta mudou. Evódio agora queria saber a causa do movimento da vontade. Então, de alguma maneira, o que os calvinistas dizem é que a causa do movimento da vontade vem de Deus. Vem de Deus. Mas isso seria compatível com passagens que, por exemplo, diz assim: olha, Israel, que eu quis habitar vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Geralmente a maneira do calvinismo lidar com esse tipo de passagem: vocês resistiram. Peraí, pastor, está tendo uma resistência. Como assim? Eles resistiram ao Espírito Santo. A maneira de um calvinista pensar isso é dizer o seguinte: o que está sendo dito aqui é no sentido prático. É como se o Evangelho tivesse chegado àquelas pessoas, e aí Jesus diz: vocês resistiram à pregação do Evangelho que chega até vocês. Só que Jesus está falando no sentido horizontal, de pessoas para pessoas. O que vocês estão fazendo pela vontade que vocês estão fazendo é resistir e se opor ao Evangelho. Mas o calvinista diz: mas Jesus não está dizendo se Deus tem alguma coisa a ver com a soberania sobre essa vontade ou não. Então aqui a gente tem um jeito de separar as coisas. Olha esse próximo slide aqui. Eu ainda continuo falando o seguinte. Pode passar. Ainda sobre essa questão do termo livre-arbítrio, eu coloquei que em todo caso tem uma concepção do livre-arbítrio que não faz sentido para a teologia cristã, e ela deve ser excluída mesmo da nossa maneira de pensar. Quando nós começamos esse seminário, eu falei com o pastor Joel: nós estamos juntos para combater um tipo de inimigo em comum, porque nós vamos combater esse tipo de inimigo em comum, é o pelagianismo. Quando Agostinho escreveu o livre-arbítrio, ele não esperava que algumas frases do livre-arbítrio fossem tomadas em outro sentido. Pelágio era um tipo de clérigo que aí pegou essas palavras e disse: eu já sei como nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio no seguinte:
Nós somos tão propensos a escolher o bem, quanto somos tão propensos a escolher o mal. E disso aí, Pelágio foi abrindo outros sentidos, até o ponto onde ele negou o pecado original e a depravação da vontade. Se você acompanhou as palavras do pastor Joel aqui, você viu que ele negou que a vontade não seja depravada. Ele afirmou que a vontade humana foi corrompida. O homem, sem a ação da graça de Deus, ele não pode e não quer o Evangelho. Mas isso é arminianismo? Isso é arminianismo. E é algo que o calvinista também fala. O homem sem ação da graça, ele não pode e não quer a salvação que lhe é oferecida, que é pregada. Ele resiste ao Espírito Santo. Então veja que nós contrariamos esse sentido de livre-arbítrio. As pessoas nascem em pecado original. O cristianismo afirmou isso. Pelágio tentou defender a visão dele, mas a igreja refutou, e Agostinho e os pais refutaram Pelágio até ele ser condenado pelo Concílio de Orange. Ele foi condenado, o pelagianismo foi condenado. Mas, pastor, as igrejas estão livres do pelagianismo? Não sei dizer ainda isso. Não tenho essa resposta. Uma certa feita, um amigo meu estava pregando numa congregação e ele começou a falar muito assim, muito firme sobre o pecado na natureza humana. E começou a reafirmar com muita vivacidade: somos pecadores desde o dia em que nós nascemos. Desde o dia em que nós nascemos, nós temos a natureza do pecado, a culpa imputada, a corrupção herdada, e não a justiça, nem inocência em nós diante da grande e alta justiça de Deus. Algumas pessoas naquela congregação imediatamente começaram a dizer: peraí, você está dizendo que alguém que nasce já tem culpa imputada sobre ela? Eu não posso acreditar nisso, porque nós somos inocentes quando nós nascemos e não temos essa culpa. Pelágio tentou combater Agostinho, mas ele nunca conseguiu explicar algumas coisas. Primeira coisa que Pelágio não conseguiu explicar, ele disse: olha, a gente não tem nada a ver com Adão. E tem gente na igreja que está dizendo: peraí, mas o que eu tenho a ver com esse homem Adão, se eu não estava lá para fazer nada disso? O que eu tenho? Eva, que se lasque para lá, o que eu tenho a ver com ela? Ele começou a dizer isso para lá, disse: peraí, o que eu tenho a ver? Eu tenho uma vontade tão livre e firme para fazer ou o bem ou o mal. O primeiro problema do pelagianismo é o seguinte: peraí, se você não tem nada a ver com Adão, por que você tem uma propensão ao mal? De onde veio isso? Você me explicou para a gente. Você falou aí que não tem nada a ver com Adão, Adão não é parente seu, parente não é nem parente, é aderente, não tem nada a ver com você, mas peraí, você tem uma propensão ao mal? De onde veio isso? Ele não me explicou. Aí ele disse: teve outra coisa que você me explicou, Pelágio. Você disse que embora o homem seja tão forte para fazer o bem quanto o mal é mais forte sobre o homem. De onde veio isso? Por que a vontade por fazer o mal é maior no homem? Ele não sabia explicar. A única maneira de explicar por que temos uma propensão ao mal, ou por que o mal é tão forte sobre nós, é se Adão, o que ele fez, tem alguma coisa a ver com a gente. Mas Pelágio jogou isso fora. Ele disse: eu não tenho nada a ver com Adão. Então ele jogou fora a única resposta. Essa é a explicação do porquê que você tem uma propensão a fazer o mal. E não só isso, que o mal te escraviza, assim como me escravizou desde o dia em que nós nascemos. Jesus diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Esse é o problema do pelagianismo. Não, eu nasci bebê, eu não tinha propensão ao pecado. Tá, então por que você pecou a primeira vez? Foi porque eu quis. Não, mas essa não é a resposta. Você não virou pecador só a partir do momento que você pecou pela primeira vez. Você era pecador, por isso você pecou. Aí Lutero dizia: pecador é o meu nome, e o meu sobrenome é
pecador. Eu não virei pecador porque eu pratiquei o primeiro pecado. Eu lembro, quando eu pratiquei o primeiro pecado, eu tinha 13 anos de idade. Mentira. Não, eu lembro que quando eu pratiquei o pecado, eu já tinha uns 10 assim, aí eu já estava estudando sobre calvinismo. Mentira, rapaz. Eu vou te dizer, quando você praticou o primeiro pecado, quando você ainda era um bebê. Os cientistas e psicanálise, cada vez eles têm surpreendido, eles pensam que essa coisa de certo e errado que a gente fala é coisa da cultura ocidental. Não, isso aí foi os ocidentais que inventou. Esse negócio de certo e errado, nós vamos para além do bem e do mal. Aí eles aceitam Nietzsche, e isso aí foi os cristãos que botou na cabeça do povo, o certo e errado. Aí eles se surpreendem quando eles vão perscrutando a mente das crianças, dizendo: às vezes até uma criança que você nunca pensou nisso, bebê, ele já tem noções de moralidade, de certo e de errado. De onde veio isso? E pior, ele deseja e ele faz isso. Agostinho escreveu um livro chamado Confissões. Eu acho muito interessante nesse livro, que ele começa falando quando ele era bebê. Ele diz: quando eu era bebê, eu sei que às vezes eu chorava de pirraça para minha mãe, sem ter fome de verdade. Será que quantas coisas distorcem a vontade? Pastor, por que você está explicando isso para nós? Então, o que acontece com a vontade, pastor? Acontece aquilo que nós, calvinistas e arminianos, não estamos explicando. A vontade está corrompida. A vontade precisa da graça. Algo precisa mover a vontade. Algo precisa fazer a bola de bilhar ir para a direita e não para a esquerda. Algo precisa fazer alguma coisa acontecer. Pelágio dizia: se Deus me deu os mandamentos, é porque eu consigo obedecer a palavra de Deus com a minha força de vontade. E Agostinho dizia: não, você não pode obedecer pela sua força de vontade, pelo seu hábito melhorado. Isso aqui, essa Bíblia, não é um tipo de academia que cada dia você melhora as coisas, o seu hábito fica melhor, você fica mais forte. Não tem nada a ver com isso. Sem a graça de Deus, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Quem diz isso, pastor? Paulo em Romanos. Pastor, eu sei o que ele diz lá. Ele diz lá em Romanos 1 que a lei foi dada porque todo mundo tem força de vontade para obedecer à lei. Não! Então o que ele diz? Ele diz: a lei foi dada para que toda boca se cale e saiba que todo mundo está sob o pecado. Todos são pecadores. Todos pecaram. O que Adão fez tem implicação sobre mim. Esse é o pior erro e heresia do pelagianismo. Adão não tem nada a ver com você. Quando ele pecou, refletiu em nada na sua vida. Tá, então por que quando Jesus acertou, isso agora tem tudo a ver com você? Ele praticou a justiça, agora é sua também? Lá em Romanos 5, Paulo diz: o que Adão fez tem tudo a ver com a gente. Porque com a morte, o pecado dele, a morte passou a todos os homens. Eu peco porque sou pecador. E eu morro e caminho para a morte porque é isso que sou pecador. É por isso que bebês, adolescentes, homens e mulheres caminham para a morte. É porque eles têm culpa. A culpa original, o pecado original dele. É por isso que a morte passou a todos os homens. Era porque Adão era o cabeça federal da humanidade. Quando ele estava agindo no Éden, ele agia por todos nós. Agora, esse é o incrível da Bíblia. Se você aceita que o que Adão fazia em nome de você, você também pode aceitar que o que Jesus fez, se você crer, ele fez em nome de você, para salvar a sua vida. Adão foi o primeiro cabeça da humanidade. Agora Deus levantou um segundo Adão. Isso pelagianismo não está como explicar. Se a gente não tinha nada a ver com Adão porque ele é parente, e Jesus? O que você tem a ver com Jesus? Agora, quando você entende isso,
que na mente soberana de Deus, ele levantou um cabeça federal, depois ele levantou outro cabeça federal, que desde o dia que você nasceu, você viu uma plaquinha dizendo: Adão me representa, mas no dia que você veio aqui à frente, aceitou Jesus, você jogou essa placa fora, pegou outra e escreveu: Jesus me representa. Aí tudo mudou na sua vida. A justiça dele foi imputada na sua conta. Sabe qual que é o primeiro texto a dizer isso? Não é o Novo Testamento, é o Antigo. Lá em Gênesis 15 diz: e creu Abraão em Deus, e Deus colocou justiça na conta dele. Deus trabalha com imputação. Deus não tem outra maneira de trabalhar, não. Deus tem outra maneira de trabalhar, pastor. Mentira. Deus trabalha por imputação, é colocar coisa na conta dos outros. Primeira coisa que ele colocou na conta dos outros foi a culpa. Ele diz: Adão, isso que você fez, você é o representante da humanidade. Eu vou imputar isso na conta de todo mundo. Agora todo mundo que nascer, vai nascer devendo 10 bilhões de dólares. Eu imputei a dívida na conta de vocês. Já está correndo o juro, e você não vai conseguir pagar. E aí Jesus diz: não vai sair de lá até você pagar o último centavo. É por isso que ninguém sai de lá até pagar o último centavo. Ninguém sai de lá. Você nasceu devendo 10 bilhões de dólares, correndo juro a 100% por hora, segundo da sua vida. Mas no dia que você fez como Abraão, você creu em Deus. Como é que é o texto diz? Paulo pega esse texto e vai lá em Romanos e diz: vocês estão vendo o pai Abraão? Ele creu em Deus e Deus botou dinheiro na conta dele. Deus não botou 10 bilhões de dólares, Deus botou o quanto ele precisar para pagar a dívida dele para si. Acabou. Não existe maldição para quem está em Cristo Jesus. Porque ele é seu parente? Não. É porque ele é o segundo Adão que você crê, confesse e acredita. Quem crê, Deus imputa coisa na conta dele. Então, nosso inimigo em comum é o pelagianismo. Esses conceitos culpa imputada e corrupção herdada são importantíssimos. Pastor, eu preciso entender mais desse negócio, muito importante. Não é só muito importante, isso é o evangelho. Culpa imputada é isso. Quem nasceu, nasceu com a culpa na conta dele. E corrupção herdada é: eu herdei a corrupção dos meus primeiros pais. É por isso que eu sou corrompido. Qual a implicação disso para a vontade? Muitas implicações. O pastor Joel, por exemplo, na mesa passada, falou sobre a graça preveniente. Eu estou acreditando nesse negócio também. Eu vou dizer para você, muitas coisas que você está falando, estou acreditando. O que o pastor Joel explicou? Gente, se a graça não vir primeiro, como é que alguém escolhe Cristo? Porque o arminianismo diz: a vontade está corrompida pelo pecado. Sem uma graça prévia, preveniente, quem pode responder a Deus? O calvinista diz o seguinte: ele não diz graça preveniente, ele diz regeneração. Se Deus primeiro não fizer alguém, tipo assim, nascer de novo, ele não pode ver o reino dos céus. Essa é a situação da vontade. Diante disso tudo, o que o termo livre-arbítrio pode acrescentar? Essa pergunta é só para lançar isso. Você tem que pensar o que o termo livre-arbítrio pode fazer para melhorar o seu entendimento da Bíblia. O que move a vontade, que você tem vontade, ninguém aqui está discutindo, mas causalidade. Você auto-causa a sua vontade? Essa é uma grande questão. Então, outra pergunta aí, qual a próxima? Vou tentar correr aqui, porque eu coloquei algumas aí. Olha só, outra pergunta: o livre-arbítrio é a base da responsabilidade humana? Então, a primeira coisa é que depende, a gente não explicou na pergunta passada o que significa livre-arbítrio. Alguns filósofos são muito rigorosos ainda. Ele diz: se você não definir um termo, ele não vai servir para nada. Você tem que definir um termo. Mas seja o que alguém considera livre-arbítrio, será que o homem é responsável diante de Deus por causa do livre-arbítrio? Para nossa surpresa, o que eu respondo aqui é que
logicamente, isso nunca foi provado. Pastor, como que o homem é responsável diante de Deus? É porque ele tem esse negócio de livre-arbítrio? Não é. À luz da Bíblia, não é isso que torna o homem responsável. Sabe o que é a primeira coisa que torna o homem responsável? A soberania de Deus. Deus fez o homem responsável. Ele fez o homem responsável, ou seja, habilitado para responder diante de um julgamento. Deus criou o homem moralmente responsável. O homem vai responder diante do tribunal de Deus se ele tem ou deixa de ter alguma coisa ou outra. Ele vai responder. A soberania de Deus é a base suprema para a responsabilidade humana. E aí uma segunda coisa seria pensar como que a soberania de Deus me torna responsável. Quando eu apresentei a minha monografia sobre predestinação, uma pergunta foi sobre isso, né? Como que a responsabilidade é baseada na soberania de Deus? Um texto que eu usei, embora não é perfeito, que eu poderia ter usado outros, mas foi aquele texto, por exemplo, quando Jesus olha para a figueira. É claro que existe uma base por trás daquilo, ela representava uma coisa, representava outra, mas a questão é, não tinha figo, e não era tempo de dar frutos. E aí Jesus ora, ele trata a figueira como se fosse a figueira dele, e diz: ó, de acordo com os meus termos, você está amaldiçoado. Ele julga e responsabiliza ela. Mas a gente é muito mais importante do que a figueira, porque nós temos uma alma para ser responsabilizada, um espírito que pensa para ser responsabilizado. E mais ainda, aquela figueira era a figueira de Jesus, mas você é a pessoa que pertence a Deus. Você acha que Deus não poderia te responsabilizar? Alguém diz: não é tempo, Jesus, ela não tem nada de errado com essa figueira. O meu exemplo é limitado, é uma ilustração para você pensar nisso. Alguém diz: Jesus, não é tempo, não tem nada de errado com ela. Ele diz: é minha, eu vou julgar do jeito que eu quiser, eu responsabilizo agora. Quais seriam então os outros motivos para Deus nos responsabilizar? Lá em Romanos 9, como a gente pregou, Paulo pega aquela pergunta hipotética que alguém poderia fazer para ele em Romanos 9. Paulo, como que Deus me responsabiliza se no final das contas é Ele que está com o taco que move toda a bola de bilhar do universo? Ele é que move a minha vontade. Como Deus me julga, Paulo, se a sua vontade é inescapável? Paulo não faz muitos rodeios, ele só diz assim: Deus é Deus, você é um homem. Quem és tu, homem, que julga, que questiona a Deus? Acaso a coisa criada vai dizer a quem criou: por que você me fez assim? Ele ainda é o seu dono, ele poderia te responsabilizar. Alguns calvinistas chegam ao ponto de dizer: essa soberania de Deus é tão extrema que ele é capaz de delegar a condenação para alguém. Então olha só o que eu coloquei aqui, é que de toda forma, você aceitando ou não o calvinismo, a base da responsabilidade não é o livre-arbítrio. Você não é responsável diante de Deus porque você tem livre-arbítrio. A gente está tratando as coisas no sentido vertical. No sentido vertical. Eu sei que diante de um tribunal, o juiz podia te chamar e falar: você fez aquilo porque alguém te obrigou, te deu droga para você fazer aquilo, ou você fez porque quis fazer mesmo? Mas você está falando isso no sentido pragmático, de homens terrestres debaixo da lei de Deus julgando homens. Agora a questão é como julgar um Deus que está acima disso tudo e que Ele é a causa de uma vontade. Se Ele disser: você está condenado, é claro que tem as vias dele fazer isso. É por isso que eu coloquei nessa resposta a via de Deus responsabilizar alguém. Eu coloquei, olha aqui o que eu coloquei. Eu não coloquei só que a base da responsabilidade é a soberania, mas a soberania que passa pela revelação. Então o homem é responsável pelo conhecimento. Você já leu esses textos aqui? Aquele que sabe, o que Jesus falou nesse texto? Eles sabiam e não fizeram. Eles sabiam e rejeitaram.
Jesus está usando o conhecimento como uma base para a responsabilidade. Ele está dizendo: a quem mais dado, é mais é cobrado. Conhecimento aumenta a responsabilidade de alguém. É por isso que Paulo escreveu Romanos 1. Você fica perguntando: pastor, o que vai acontecer com gente que nunca ouviu o Evangelho? Eles vão ser responsabilizados? Paulo usa os 2 primeiros capítulos de Romanos para falar isso. Ele diz que a base, a revelação de Deus sobre o que eles deveriam fazer, fazem ou não fazem, já está dentro deles. Romanos 2, 14 e 15. Deus colocou a lei dele dentro do coração de todo mundo. Essa é a explicação de por que a ciência fica achando as coisas assim, dizendo: irmãos, parece que um bebê tem noção de moralidade. Ele ainda não aprendeu o A e O, e já sabe. Como isso acontece? É porque você e ninguém nasce com a mente em branco. A Bíblia nega que o homem nasce com a mente em branco. Primeiro, porque o primeiro homem não nasceu com a mente em branco. Deus não criou Adão com a mente em branco. Deus criou Adão com já ideias, verdades e conceitos, e a lei na alma dele não vai fazer isso. Todos os homens que nascem, Paulo diz, a lei de Deus está no coração deles. Ele diz isso aqui, ó. Eu já sei quando alguém descobre a lei de Deus, pastor, é quando ele ganha a Bíblia pela primeira vez. Não, isso aqui abrange, estica, amplia, aumenta, acrescenta, explora a lei de Deus que já está dentro da alma dele. Quando ele bate o olho nisso aqui, a lei de Deus que já está dentro do coração diz: isso aqui é verdade. Eu sei que isso aqui é verdade. Essa é a lei de Deus dentro da minha alma. Eu nasci sabendo isso. O antropólogo vai lá na beirada do Himalaia, acha um índio lá e diz assim: e aí, aqui vocês matam o filho de vocês e praticam crueldade com ele? Ele diz: não, a gente não faz isso não, isso é cruel. Ele diz: quem ensinou isso para vocês? Quem ensinou que isso aí é cruel? Quem te disse que isso é cruel? A gente sabe, isso é cruel. Não, mas quem falou? Você leu a Bíblia? Moisés. A gente sabe. Agora, se você me der Moisés, eu vou estudar por que eu sei disso, eu vou entender mais porque eu sei que eu sei disso. A base da responsabilidade humana é o conhecimento e, acima de tudo, a soberania de Deus sobre o homem. Cadê? O que realmente significa a presença de Deus? Essa é a grande questão que percorre também o calvinismo e o arminianismo. Tanto o calvinismo como o arminianismo diz que Deus prevê pensamentos e ações humanas do futuro. Isso aí é o que onisciência significa. Significa que Deus sabe o que você faria. Quando você lê aquele Salmo 139, diz que antes que uma palavra saia da minha boca, tu sabes. Como Deus sabe isso? Porque Ele tem onisciência, Ele tem todo o conhecimento. Uma dificuldade de explicar a onisciência é quando a gente diz que o conhecimento de Deus é infinito. Infinito foi um termo que entrou tardiamente na história da igreja. Os pais da igreja não diziam que o conhecimento de Deus é infinito, eles diziam que para nós é imensurável, ou seja, nós não conseguiremos medir o conhecimento de Deus. Mas quando você diz onisciência, você diz todo. Você não diz infinito. Você diz: o que existe de conhecimento, Deus tem tudo. Isso é infinito. O que existe de conhecimento, Deus tem tudo com Ele. Ele abarca tudo. Não existe uma coisa percorrendo ao infinito e além. Ele tem total, tudo. Para um matemático tem duas palavras que combinam: infinito e tudo. Porque tudo significa limitado. Chega um ponto que acaba. Os pais da igreja diziam: o conhecimento de Deus é imensurável, porque nem aqui, nem lá, nem nunca nós vamos mapear, e vamos mapear até o fim. Mas Ele tem todo o conhecimento, e tem todo o conhecimento porque sabe o que eu faço aqui e no amanhã, e o que eu poderia também fazer. Isso é algo intrigante. Deus sabe. Se você for ler os textos da Bíblia, às vezes a gente pensa que a filosofia está muito longe da Bíblia. Se você for ler os textos da Bíblia muito atento, você vai descobrir coisas às vezes estranhas.
Deus às vezes supondo que alguém poderia fazer se aquilo outro acontecesse. Aí Deus diz: eu sei que ele faria aquilo. Mas como? Onisciência. Então olha aqui, a onisciência que a gente afirma é isso, no calvinismo e no arminianismo. Então Deus prevê realmente todas as coisas, só que uma grande pergunta que intriga a teologia é se Deus, o Pai de Deus, saber de tudo, torna as minhas decisões inescapáveis. Já que Deus sabia se eu ia aceitar ou não Jesus, então eu não podia mudar isso. Essa é uma grande pergunta da teologia cristã. Será que eu faço as coisas necessariamente porque não ia mudar de todo jeito? É uma pergunta, sim. Para um calvinismo, a pessoa é livre para fazer o que quer, embora não autocausar o que ela quer. Então isso é compatível com o fato de que Deus prevê somente aquilo que ele decide causar. Ou seja, para um calvinista, quando Deus disse que Deus sabia do futuro, é porque Deus tinha colocado o futuro lá. Deus sabia que o mundo ia começar a existir. Ele sabia que o mundo ia começar a existir porque ele colocou o mundo lá. Aí ele sabia disso. No calvinista, a ideia de presciência ela anda amalgamada, ligada à ideia de que Deus causa as coisas, e é por isso que ele sabe das coisas, porque ele causou elas e causará elas. No futuro humano ele está causando, é por isso que ele sabe, né? Um debate sobre isso aí, né? Então, será que existe alguma noção de passividade ou não? Será que passividade é o melhor termo? Será que Deus, de alguma maneira, isso é uma brincadeira que talvez é mudança, de alguma maneira Deus está olhando os corredores da eternidade e vendo o que vai acontecer? Ou será que não é bem isso? Eu não estou dizendo que o pastor não defende isso. Eu estou tentando explorar a ideia de passividade. Nesse calvinismo, firmado nessa ideia de consistência, de um Deus determinando tudo, Deus só está prevendo as coisas porque é isso que ele decidiu fazer. Então ele sabe o que ele decidiu fazer. Ao invés de uma coisa se subordinar a outra, não. A presciência está acima da soberania. Não, a soberania está acima da presciência. Não, elas estão juntas. Deus está prevendo porque é o que ele decidiu fazer. Elas estão ligadas, nenhuma nem sobre a outra. Quando os textos bíblicos dizem, isso aqui foi algo que a gente explicou em uma terça retrasada. Quando os textos bíblicos dizem, aqueles que Deus conheceu de antemão, ele predestinou. Eu expliquei que existia um conceito semítico de dizer que Deus conhece alguém, né? Quando Deus diz: ó Jeremias, antes de você saísse do ventre da sua mãe, eu te conheci. Esse conceito para um semita, no hebreu, envolvia a ideia de favorecimento. Era tal como se Deus estivesse dizendo: eu te favoreço, eu conheço você. Como alguém encontrar alguém e dizer: eu sei quem você é, eu conheço você muito bem. Então, para o apóstolo Paulo, ele está implantando essa ideia. Aqueles que Deus conheceu, ele está dizendo, as decisões daqueles que Deus conheceu, ou eu estou tentando explorar isso. Ele não está querendo dizer isso, pelo menos não é o que ele coloca ali no texto. As decisões que ele conheceu, ele predestinou as pessoas, ou as vontades que ele viu que ia ser respondida diante da graça, ele predestinou. Não, diz, aqueles que de antemão ele conheceu, ou seja, ele criou eles assim. Por isso que Jesus usa esse conhecimento no sentido semítico. Ele diz que algumas pessoas vão chegar no céu e Deus vai dizer: eu nunca conheci você. Não é porque Deus está negando a onisciência, tá? Pastor, peraí, tem pessoa que Deus não sabe que existe. Muito interessante. Não! Deus usa isso que Jesus está falando no sentido semítico. Eu não te conheço, eu nunca conheci você. Eu nunca conheci você. Deus vai falar isso para algumas pessoas, é o que Jesus diz: eu nunca conheci você. Agora Paulo, aqui em 1 Coríntios 3, ele diz que nós, quando chegarmos na eternidade, nós vamos conhecer como Deus nos conhece. Ou seja, esse coração tão duro aqui, tão difícil de se inclinar para Deus, esse coração tão difícil de ser inclinado a Deus, a agradar a Deus, ele vai ser transformado na eternidade, porque eu vou conhecer a Deus como eu sou conhecido de Deus. Deus me conhece.
Deus é favorável. Aqueles que de antemão Ele já conheceu, Ele predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, essas pessoas que Deus era favorável, Ele destinou elas a serem iguais a Jesus, andarem como Jesus andou, serem cristãos, como o Filho dele, predestinou a imagem do seu Filho. Essa foi a predestinação das pessoas. Esse é um tema a ser debatido, uma questão. Volta aí um pouquinho, só rapidamente, antes da gente terminar. Tem gente que nega que Deus saiba o futuro assim como eu combati o pelagianismo, eu vou combater outra ideia aqui rapidamente. Existem pessoas que negam essas ideias de presciência de Deus, eles são chamados de teístas abertos. Eles dizem: Deus não pode saber o que alguém vai querer, porque Ele ainda não fez. Como Deus sabe o que alguém ia fazer sem Ele fazer isso? Você deve saber que a Bíblia nega isso. É claro que ela nega. Um dos textos que a gente citou é o próprio Davi dizendo assim: antes que uma palavra me saia a boca, tu sabes, tu conheces. Então a gente está junto contra esse tipo de heresia também. O teísmo aberto, ao meu ver, ele acaba nos entregando um outro tipo de Deus, um outro tipo de ser, porque diz: Deus às vezes faz certas coisas, mas Ele não sabe até onde vai a extensão das coisas. A Bíblia nega isso. Os teístas abertos tentam se apoiar em texto onde diz mais ou menos assim: Deus se arrependeu do mal que Ele fez. Aí diz: está vendo? Deus não sabia tudo de como ia ser, então Ele arrependeu do mal que Ele fez. Você tem que estar preparado, viu, João Modeiro? Tem muita herege nesse mundo, pastor. Tem que estar preparado. Ele diz: está vendo Deus arrependendo? Quem arrepende é porque não sabe de tudo. O que significa Deus arrepender? Não dá para entrar nisso não. Mas o que a gente está afirmando aqui é que Deus sabe que você escolheria hoje no café da manhã. Você comeu aquele pão com margarina, não foi? Não, foi outra coisa. Uma vez uma estudante batista perguntou ao calvinista Gordon Clark: Deus sabia que você ia usar essa gravata vermelha hoje no culto? Ele dizia: não só sabia que eu ia usar essa gravata, Ele colocou essa gravata vermelha para me usar hoje na hora. Aí eles iam entrando nessas áreas, falando: imagine esse Deus que desde a eternidade me predestinou a pregar sem gravata no dia de hoje. Então olha só, a coisa vai longe. Eu vou entrar nesse assunto mais espinhoso, a gente vai acabar tendo que cortar daqui para frente, mas essa é uma questão discutível. Então se Deus é tão absoluto assim, soberano assim, Ele que move, então peraí, Ele é o autor do pecado. Como é que funciona isso? Desde sempre os cristãos, eu coloquei aqui, são contra a utilização desse termo autor do pecado, porque ele passa essa ideia de que é? Por que eles são contra? Porque eles corretamente sabem que Deus não coage a vontade de alguém para pecar. Deus não força alguém a pecar como se essa pessoa, no fundo, não quisesse pecar, mas Deus está pressionando ela a pecar. Não existe esse tipo de coisa. Essa não é a causação que Deus faz. A gente negou isso no começo. Deus nem enfrenta esse tipo de barreira. A gente colocou que aquele negócio de essas pessoas que resistem ao Evangelho, se opõem ao Espírito Santo, é um tratamento horizontal sobre a pregação do Evangelho. Agora a questão agora de Deus, na transcendência dele causar a vontade, é outra. Então Deus não precisa nem fazer força contra a sua força. Deus não vai entrar nessa briga. Ele não faz força contra a sua força para você pecar à força. Ele não faz isso. E Tiago diz: e Ele nem tenta você. Tentador é um cargo muito inferior. Deus não vai praticar aquilo que o diabo pratica. Eu vou tentar as pessoas. Aí Tiago diz: Deus não tenta ninguém. Então o que Tiago nega aqui é que Deus seja o tentador.